Olá, meu povo abençoado, paz seja com todos. Nós estamos aqui hoje na segunda aula da série Discipulado e hoje nós vamos falar sobre Jesus como um grande influencer, a autoridade que ele construiu ao longo do ministério dele com aqueles homens, e nós vamos falar sobre isso. Esse é o assunto de hoje. Jesus ele foi o maior influencer de todos os tempos, ele teve o maior número de seguidores e discípulos e apóstolos e pessoas que até hoje pregam o Evangelho. Depois de 2000 anos nós estamos aqui, o Evangelho chegou até nós e nós estamos aqui para dar continuidade a esse processo. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a construção da autoridade de Jesus. É a forma em que ele conduziu os seus discípulos, a forma que ele ensinou, a forma que ele transmitiu valores. E dentro do capítulo 17 do Evangelho de João, nós vamos dar continuidade a essa aula usando, nessa série nós vamos estar usando bastante esse texto, que é a oração sacerdotal que Jesus fez antes de ir para a cruz. E eu quero ler com vocês o versículo 6 e 7 do capítulo 17 de João, que diz assim: Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Aí o versículo 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Esse versículo 7. Agora eles reconhecem. Jesus ele estava dentro da oração dele, quando ele estava falando para Deus, para o Pai, que ele estava concluindo a grande obra que ele tinha que fazer. Ele ainda ia morrer na cruz, mas dentro da oração sacerdotal ele já estava dando a Deus uma prestação de contas, dizendo que ele já tinha transmitido valores, já tinha construído um legado na vida daqueles homens, preparado eles dentro do processo para o propósito de enviá-los. Isso tudo faz parte da aula passada, mas nessa aula de hoje nós vamos falar sobre esse ponto do versículo 7, onde Jesus diz assim: agora eles reconhecem. Nós vamos usar esse pedacinho. Por que agora eles reconhecem? Depois de 3 anos caminhando junto, é nesse momento que Jesus ele diz assim: agora eu posso confiar que depois que eu morrer na cruz, depois que eu ressuscitar, depois que eu subir aos céus, o Espírito Santo vai descer, vai ajudar eles, porque agora eles entenderam, agora eles reconhecem a minha autoridade. Nós vamos falar sobre isso, sobre a autoridade de Jesus, a autoridade que foi construída durante o seu ministério. Voltando um pouquinho na história, durante o processo, durante a caminhada deles, eu quero ler para vocês um momento de um episódio que aconteceu com Jesus e seus discípulos, que está em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 17, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros dizem Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Nesse momento aqui, ainda dentro da caminhada, ainda dentro do processo, lembra que nós falamos na aula passada sobre o processo para um propósito? Então, dentro do processo, ainda existia muitas dúvidas entre eles. Porque para nós hoje, na nossa mente, está formado que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, nós aprendemos e fomos formados dessa forma desde o começo, quando nós começamos a ouvir o Evangelho. Mas para eles, não. Eles veem um nazareno, eles verem um homem comum, até então filho de um carpinteiro, que provavelmente ele exerceu também a função do pai. A Bíblia não diz assim, em nenhum momento que Jesus exercitava alguma obra de milagres, de maravilhas, antes de começar o ministério dele aos 30 anos. Mas até então, Jesus ele não era conhecido como o Messias, ele era um homem comum, um homem de uma família humilde, de uma família simples, comum. E quando Jesus ele surge no cenário pregando as boas novas, curando os enfermos, fazendo sinais, fazendo maravilhas,
Ele chamou aqueles homens, nós falamos sobre a chamada deles, começaram a caminhar junto. Até então, ainda era para eles uma incógnita. Eles ainda não tinham total entendimento de que Jesus era realmente o Messias. Havia muitas dúvidas entre o povo. E não somente entre o povo. Nessa passagem aqui, nós vemos que Jesus ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Ele estava ali na Cesareia de Filipe e ele chama os discípulos e ele pergunta assim: quem que o povo diz que eu sou? Ele faz uma pergunta para os discípulos: que vocês estão ouvindo aí? Vocês conversam com a multidão, vocês conversam com as pessoas? O que dizem a respeito do filho do homem, né? Ele estava falando dele, a respeito dele. E os discípulos começaram a trazer as informações. Olha, Senhor, algumas pessoas falam que o Senhor é João Batista, que ressuscitou. Algumas pessoas falam que é Jeremias, que é o profeta Elias, ou algum dos outros profetas, né? Ficou aquele, sabe, aquele silêncio, aquele cri, cri, cri do grilo. Então, e Jesus vira para eles e pergunta: e vocês? O que vocês pensam que eu sou? Essa pergunta de Jesus, ela foi muito incisiva no coração daqueles discípulos. Por quê? Uma coisa é eles caminharem com Jesus, eles estarem sendo ministrados, ouvindo, vendo as coisas acontecer. Outra coisa era eles afirmar realmente que Jesus era o Messias. Eles ainda não tinham ainda dentro deles uma certeza a respeito da missão de Jesus ou de que Jesus era o Cristo. A palavra Cristo significa ungido. Se refere a uma pessoa que já estava sendo preparada para assumir o papel de Messias dentro do povo de Israel, era o prometido de Deus. Quando Jesus vem anunciando que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus, e aqueles discípulos, eles viram lá no batismo de Jesus, e muitas outras pessoas que estavam no batismo de Jesus, ouviram, viram o céu se abrir, ouviram a voz de Deus dizendo: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Mesmo assim, ainda existia dúvidas dentro do coração deles. É interessante que às vezes a gente fala assim: meu Deus, se eu estivesse lá eu não iria duvidar. Se eu estivesse assistindo o batismo dele, ver o céu se abrir, uma pomba descer sobre ele e a voz do céu vinha, a voz de Deus, eu ouvi algo ali que é sobrenatural, dizendo: esse é meu filho amado. Aí a gente pensa assim: eu não precisaria de mais nada, eu ver ele curar um enfermo, eu ver ele limpar a pele de um leproso, eu ver ele ressuscitar um morto, para mim não precisa mais nada. Só que durante o processo, lembra que nós falamos na aula passada sobre o processo? Mas dentro do processo ainda existia dúvidas no coração deles. Dentro da multidão havia muitas, assim, como que eu vou dizer, uma separação muito grande entre pessoas que acreditavam em Jesus e pessoas que duvidavam, que não criam. Inclusive os próprios irmãos de Jesus não confiavam, não acreditavam nele como Messias, né? Mas quando Jesus ele faz essa pergunta aos discípulos, dentro do processo que eles estavam vivendo, caminhando com Jesus, houve um momento ali de silêncio. Houve aquela coisa assim de um olhar para o outro, sabe? Um olhar para a carinha do outro, e agora? O que a gente responde? E a palavra diz assim que Pedro tomou a palavra e ele confessou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim para Pedro: Pedro, bem-aventurado, porque não foi carne e sangue, não foi alguém, não foi um ser humano que te explicou isso. Foi o próprio Pai que abriu o seu coração, abriu os seus olhos espirituais para que você compreendesse. Olha que interessante, né? Que linda essa história. Só que eles estavam dentro do processo. É muito natural, dentro do processo, muitas vezes a gente tem algumas dúvidas. Eu lembro quando eu comecei a ouvir o evangelho, que eu comecei a pensar assim: meu Deus, será que não é coisa da cabeça dos homens? Será que isso não é conversa, não é uma lenda, não é um conto de fadas? Hoje nós temos na nossa mente a convicção, foi pregado para nós a certeza de que Jesus é o Messias, a certeza de que ele é o Cristo, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele subiu aos céus. Só que ainda assim nós passamos também pelo processo, e dentro do processo existem alguns momentos que nós temos dúvidas. E somente o caminhar com Jesus dentro do processo vai nos moldar para que um dia a gente possa ter essa certeza. Hoje eu tenho essa certeza, mas quando eu comecei minha caminhada com Jesus, eu estava igual os discípulos, olhando assim, né, será que é mesmo o Messias? E quando Pedro confessa aquilo ali, ele quebra aquele silêncio e até mesmo fortalece a fé daqueles que estão ao lado. Eu acredito que deve ter saído dali, talvez eu fique imaginando, um dos outros discípulos, ou Tomé,
ou Felipe, chegar em Pedro e falar assim, cara, você falou, né? Você confessou, e ele disse que você é bem-aventurado, que Deus mostrou para você, que Deus abriu os seus olhos, que Deus te ensinou isso, que não foi outra pessoa que ensinou. É interessante, né? Mas tem um outro momento também que eu quero compartilhar com vocês, que tá, deixa eu ver, João capítulo 6. No versículo 64, diz assim: Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de o trair. E prosseguiu: Por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Aí lá no versículo 66 diz assim: À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Olha só, nesse momento também houve ali um dos momentos em que Jesus estava ensinando algo para eles, que Jesus estava fortalecendo a fé, fortalecendo a crença deles e causando uma divisão, porque tinha pessoas que acreditavam em Jesus e tinha pessoas que não acreditavam. E aqui o texto que nós lemos refere-se até àquele a quem ia trair Jesus. Estava falando até da infidelidade de Judas. Mas dentro deles ali, dentro do grupo dos 12, havia ainda muitas dúvidas dentro do coração deles, muitas incertezas, muitas inseguranças. Essa incerteza aqui, essa insegurança, foi por conta de uma palavra que Jesus tinha pregado. Jesus falou assim que quem não comesse da carne dele, não bebesse do sangue dele, não teria parte com ele. Então, para eles, era algo assim que fugia do natural, fugia do alcance da mente humana. Até nós não compreendemos isso. Nós viemos a compreender quando nós estudamos sobre a Santa Ceia do Senhor. Nós entendemos sobre a aliança de Jesus a partir de quando nós vamos conhecendo a palavra, entendendo, caminhando com ele, nós vamos compreendendo. Mas quando nós ouvimos isso a primeira vez, é estranho também. Soou muito estranho aquilo que Jesus tinha pregado. E diante daquilo houve muitas murmurações, muitas pessoas que começaram a falar, esse cara é doido, eu vou sair fora. E teve muita gente saindo, se afastando, muitos se desviaram, se dispersaram, se afastaram, abandonaram, deixaram de seguir Jesus. E naquele momento Jesus vira para os seus discípulos, os 12, e diz assim, e vocês também querem ir embora? Vocês também querem partir? E eles, mais uma vez, gente, acontece aquele momento do silêncio ali. E agora, né? Essa palavra que ele falou é dura, essa palavra que ele falou nós não compreendemos, é estranho, é loucura, tem muita gente indo embora. É natural quando uma pessoa sai, sabe? Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem um grupo do WhatsApp aí, um grupo da tua família, de repente acontece uma briga lá e alguém sai do grupo. Aí o outro também sai, aí começa a criar uma reação em cadeia, porque nós somos induzidos a ter o mesmo comportamento. E eu fico vendo assim, nesse momento ali, depois daquilo que Jesus falou, algumas pessoas abandonando ali, saindo, indo embora, voltando para casa, isso influenciava muito o coração das pessoas, porque tinha pessoas que pensavam, e agora eu fico e continuo, mesmo com essa loucura que ele acabou de falar, ou eu vou para casa igual os outros que já abandonaram, que já foram embora, e agora? E até mesmo no meio dos discípulos. Por isso que Jesus fez essa pergunta para eles específico. Ele falou, olha, e vocês 12? Vocês pretendem me abandonar? Vocês também pretendem ir embora? E mais uma vez, Pedro, quebrando o protocolo, ele declara, para onde nós iremos? Para onde? Só tu tens palavras de vida eterna. Só o Senhor tem aquilo que nós precisamos. E mais uma vez ali Jesus dá uma palavra para ele. Mas olha, gente, o que eu quero dizer com isso? Que durante o nosso processo é muito natural acontecer dúvidas, é muito natural a gente ainda não entender e saber se a gente deve ou não seguir Jesus. Só que o nosso relacionamento com ele nos molda, nos ensina e através do relacionamento nós vamos aprendendo e nós vamos crescendo. Essa autoridade que Jesus construiu com aqueles homens ao longo do processo é uma autoridade que não foi imposta.
sabe? Não foi assim, eu tenho uma credencial, eu sou um pastor, eu tô aqui, eu vim fazer e vocês têm que me obedecer e servir. Não, foi uma construção. A autoridade de Jesus foi construída com respeito, com relacionamento, com amor, com carinho. Em alguns momentos, Jesus ele questionava, em alguns momentos, Jesus motivava a fé deles. E eu quero ler com vocês também João capítulo 7, do versículo 3 até o versículo 5, que diz assim: Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhes disseram: Deixa este lugar e vá para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Aí o versículo 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Jesus, esse momento aqui era uma festa que estava acontecendo, a festa dos tabernáculos. E na Judéia, Jesus falou: Eu não vou, vocês podem ir para a festa, eu não vou ficar por aqui, ainda não é chegada a minha hora. E ele sabia que ele já estava sendo observado pelos líderes religiosos, né? Ele já sabia que eles já estavam tentando de tudo para derrubar Jesus. E nesse momento aqui, os irmãos de sangue que Maria e José tiveram depois do nascimento de Jesus, eles não acreditavam em Jesus. E eles chegaram em Jesus e falaram assim: olha, vamos para a festa, lá vai ter muita gente. Na Judéia, em vez de você ficar aqui na Galileia, nós podemos ir para a Judéia, lá você pode fazer os seus feitos e assim as pessoas vão te ver e você vai ficar bem conhecido. Porque de que vale você ficar fazendo isso aqui escondido na Galileia? E Jesus disse que ainda não era a hora dele. Mas aqui no versículo 5, onde nós lemos, diz assim que nem os irmãos de Jesus criam nele. Isso já tinha acontecido tanta coisa, tantos milagres Jesus já tinha feito. Se nem os próprios irmãos de sangue acreditavam em Jesus, demorou bastante para eles acreditarem em Jesus como Messias. Mas isso nos mostra que Jesus nunca quis impor nada. Jesus nunca quis obrigar eles a acreditar, a fazer coisas que, desse jeito eu vou ganhar seguidores, né? Hoje nós vemos na mídia os influencers, as pessoas que precisam de seguidores, e muitas vezes fazem de tudo para conseguir esse objetivo, porque querem fama, querem sucesso, querem dinheiro. E Jesus nunca fez dessa forma. Ele sim foi um grande influencer, ele teve muitos seguidores, mas a autoridade que ele construiu foi baseado no amor, na verdade, no serviço ao reino de Deus, foi na transmissão de valores. Jesus nunca deixou de pregar a verdade, mesmo que ele fosse perder muitos seguidores, né? Como acontecia, cada vez que o sermão era duro, muitas pessoas abandonavam Jesus. Mas ele não estava preso a isso. O que ele queria não era número, o que ele queria não era sucesso, não era status, não era fama, não era autoridade humana. O que ele queria era fazer a vontade do Pai, transmitir os valores celestiais para todo ser humano. Mas existe uma grande divisão naqueles que creem e aqueles que não creem em Jesus. Só que a autoridade dele foi construída de acordo com o que ele foi servindo, de acordo com o que ele foi entregando para as pessoas. E as pessoas, elas confundem autoridade com carteirada, sabe? Com intimidação. Eu lembro quando nós começamos o nosso ministério, eu tinha 19 anos, o pastor Damilton, meu marido, tinha 22, 21 anos ele tinha, quando nós assumimos a primeira igreja. E tão jovens, com duas crianças no colo, que era o Felipe e a Thalita, bebezinho, a gente não tinha autoridade. A gente tinha a unção, a gente tinha o chamado de Deus, a gente tinha o ID de Jesus. Só que a gente ainda não tinha construído uma autoridade, as pessoas não tinham a obrigação de olhar para a gente e falar: nossa, são pastores, né? E essa autoridade, ela é construída com o passar do tempo. Hoje nós vemos muitos pastores, muitos líderes, que querem ser líderes, que querem ser reconhecidos, querem ter seguidores, mas à base da intimidação. Eu mando, eu faço, eu aconteço, eu isso, eu aquilo. Jesus não fez dessa forma. Ele construiu a autoridade dele convivendo com eles, convivendo com os 12. Na próxima aula nós vamos falar sobre o servir ao outro, a entrega que Jesus fez pelo ser humano, a entrega que ele fez aos seus discípulos, a toda a raça humana. Mas aqui, para a gente já encaminhar para o final dessa aula, a autoridade de Jesus, ela foi construída através do relacionamento.
E nesse momento da oração, Jesus ele chegou e ele concluiu dizendo assim: Pai, agora eles reconhecem que tudo que eu tenho vem de ti, que tudo que eu transmiti para eles foi dado por ti. Jesus não usou os seus discípulos, nem se fez senhor daqueles homens para usar do trabalho deles. Jesus serviu. O tempo em que Jesus caminhou com eles, Jesus serviu como mestre, como professor, ensinando, amando, cuidando em cada detalhe da vida deles. E isso sim é ser um discipulador. Quando uma pessoa ela quer exercitar a autoridade na base da intimidação, porque nós vemos isso acontecer. Muitos pastores ou líderes que querem induzir as pessoas a serem seus servos. Eles não estão servindo, porque quando nós temos seguidores, nós temos a missão de transmitir valores, de ensinar essas pessoas. Nós temos o nosso trabalho para fazer na vida dessas pessoas. Então, aquele que quer ser maior, que sirva a todos. E é isso que nós vemos através do exemplo de Jesus. Em nenhum momento ele usou disso. Mas quando se trata da nossa simplicidade, ou até mesmo da nossa ainda imaturidade, né, ministerial, eu lembro daquela passagem que Paulo disse a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, que você seja um exemplo aos fiéis, que você seja um exemplo no trato, que você seja... Vamos ler, eu vou pegar o texto e vou ler para vocês, espera aí. 1 Timóteo 4,12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, né, ele estava instruindo Timóteo, porque Timóteo era jovem, Timóteo ainda não tinha construído uma autoridade, Timóteo ainda não era visto como um pastor, como um líder. E quando o Paulo fala isso, ele fala assim: olha, meu filho, ninguém despreza a sua autoridade, seja você um exemplo, seja você aquilo que você foi chamado para fazer, e com o passar do tempo, você vai construir essa autoridade, com o passar do tempo, as pessoas vão ver em você um exemplo de fidelidade. Então nós vemos que o nosso ministério, o nosso chamado para ir fazer discípulos, nós entendemos que a nossa autoridade em deixar um legado para pessoas e construir discípulos é uma construção. Nós não podemos pular etapas. Nós não podemos achar que nós vamos assumir um cargo na igreja ou um título ou pegar uma credencial, colocar na carteira e falar: agora eu sou, agora eu aconteço. Essa autoridade ela é construída ao longo do tempo, com respeito, com amor e com a intenção de servir, não de ser servido. Nós vemos que tem muitos líderes, muitas pessoas que acham que liderança é um cargo de status. Olha para Jesus, aquilo que ele fez, o que ele teve que passar, o quanto ele se doou, o quanto ele se entregou. Então o nosso ministério ele é mais em doar, em a gente se doar, do que a gente receber. Essa é a função do nosso ministério. Nós não estamos aqui para pular etapas. Quando nós falamos que Jesus serviu, quando nós falamos em liderar servindo ao próximo, nós achamos assim: mas como que vai ser líder servindo as outras pessoas? Mas a palavra submissão, ela vem de estar estar debaixo a missão de alguém. Jesus não teve medo daqueles discípulos não respeitá-lo. Ele foi construindo esse respeito, ele foi construindo essa autoridade, ele foi construindo o respeito dos seus discípulos por ele ao longo do tempo. E através do relacionamento deles, Jesus ele sempre demonstrou uma aproximação, um relacionamento de paternidade, não de chefia. Aquele relacionamento que eu sou o chefe, eu sou o líder, eu mando e vocês são servos, vocês obedecem. Não, foi de paternidade. Às vezes a gente vê dentro das famílias um relacionamento torcido. Pais e mães, pais, de um modo geral, que não conseguem ser amigos dos seus filhos. Que acham que para exercer uma autoridade sobre os filhos tem que ser carrasco, tem que ser chefe, tem que ser bravo, tem que ser duro. Não, um bom líder é aquele que se coloca no lugar de amigo. Um bom líder é aquele que se coloca ao lado. Jesus ele desceu do nível, ele desceu da sua glória para estar ao lado dos seus discípulos. E ele se fez pai, e não apenas um chefe, um líder. E outra coisa, é através do exemplo.
Não é através do medo, da intimidação. Ah, vou servir porque eu tenho medo. Jesus não queria que eles tivessem medo. Jesus queria que eles tivessem amor, que eles que olhassem para Jesus e vissem em Jesus o exemplo e que aprendessem com o exemplo. Nós vamos falar sobre isso na aula que vem, sobre a questão de servir. A mensagem que Jesus passou quando ele lavou os pés dos seus discípulos. E não só naquele momento, mas muitos outros momentos. Nós vamos falar sobre isso na aula que vem, tá bom? Então, por hoje é só. Que Deus abençoe sua vida. Peço que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Peço que você, se você não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, tá? Vou te dar 10 segundos. 1, 2, não vou contar não. Mas aí, vai lá, se inscreve, aperta o sininho aí, compartilha essa mensagem. Que Deus abençoe você sempre, em nome de Jesus.